E se o tempo não avançar? E se ele não caminhar do passado para o futuro, mas em vez disso, girar em círculos? E se tudo o que está acontecendo agora, neste exato momento, já tiver acontecido antes, inúmeras vezes? Para muitas civilizações antigas, essa não era apenas uma hipótese filosófica, era uma certeza. Eles acreditavam que o universo nascia, morria e renascia repetidamente para sempre. Esse é o paradoxo do tempo cíclico. A ideia de que o tempo não é uma linha reta, mas um ciclo eterno de criação e destruição. Na nossa visão moderna, o tempo segue em uma única direção: nascimento, vida, morte. É uma jornada com um começo, um meio e um fim. Mas para os antigos, essa era a maior das ilusões. O fim nunca era definitivo. Era apenas o prelúdio para um novo reinício. Veja, por exemplo, na mitologia hindu. O universo passa por ciclos cósmicos imensos, conhecidos como yugas. Há a era da criação, depois a da manutenção e, por fim, a da destruição. E quando o ciclo se completa, o que acontece? Tudo começa de novo, do zero. Uma nova criação, um novo universo, um novo ciclo. Na mitologia nórdica, temos o Ragnarök, a batalha final que destrói o mundo e os deuses. É o Apocalipse. Mas após o fim cataclísmico, a Terra renasce das cinzas, verde, pura, e é habitada novamente por uma nova geração de deuses e humanos. Até mesmo nas civilizações mesoamericanas, como os maias e os astecas, o mundo já havia sido criado e destruído várias vezes. Cada fim era seguido pelo nascimento de um novo sol, inaugurando uma nova era. O tempo deles não era uma estrada, era uma roda gigante. Agora, pare e pense no impacto real disso. Se o tempo é verdadeiramente cíclico, então nada é realmente novo. Cada decisão que você toma, cada guerra travada, cada amor vivido, cada queda, tudo isso já aconteceu. E, mais importante, acontecerá novamente. Exatamente da mesma forma. Isso cria uma pergunta que é simplesmente impossível de ignorar. Se tudo se repete, o livre-arbítrio existe de verdade? Ou será que estamos todos presos a um roteiro eterno, um script cósmico que apenas acreditamos estar escrevendo pela primeira vez? Alguns filósofos, como Nietzsche com sua ideia do eterno retorno, viam o tempo cíclico como a forma mais cruel de eternidade. Por quê? Porque ele não oferece descanso. Não há um paraíso ou um fim definitivo. Você não apenas vive, você revive. Você está condenado a repetir os mesmos erros, a fazer as mesmas escolhas, a sofrer as mesmas consequências. Para sempre. É um fardo inimaginável, o peso de uma vida repetida infinitamente. Mas aqui está a parte que talvez seja a mais perturbadora de todas. E se esse ciclo não for perfeito? E se, a cada repetição, algo mudar, mesmo que de forma leve e quase imperceptível? Uma escolha diferente aqui, um detalhe alterado ali. Uma pequena falha no grande ciclo cósmico. Isso significaria que o universo não está apenas repetindo, mas talvez tentando se corrigir. Como se ele estivesse preso em um loop, um labirinto temporal, procurando desesperadamente por uma saída, por uma versão correta da realidade. E se nós não estivermos vivendo a primeira versão da realidade? E se esta for apenas a milionésima ou a bilionésima de infinitas repetições? Nesse cenário, talvez aquele sentimento estranho de déjà vu não seja apenas um erro do cérebro, uma falha na memória. Talvez seja um eco, uma memória residual de ciclos anteriores que a nossa consciência atual já esqueceu, mas que a nossa alma ainda recorda. Um vislumbre de uma vida que já vivemos. Mas se o tempo é realmente um ciclo, então existe algo ainda mais inquietante no horizonte. O que acontece quando o ciclo finalmente termina de verdade? Se houver um último fim, um ponto final definitivo, então o tempo deixa de ser eterno. Sua característica principal, a repetição infinita, é quebrada. E essa ideia nos leva diretamente ao nosso próximo paradoxo. Um paradoxo que questiona se o fim absoluto é sequer possível. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar de cabeça no paradoxo do fim eterno e tentar entender por que algumas civilizações e filósofos acreditavam que o universo não pode terminar, mas também não pode continuar para sempre.
Se o tempo sempre retorna, sempre recomeça, talvez o verdadeiro mistério não seja o começo do universo. Talvez o verdadeiro mistério seja o seu último fim. Obrigado por assistir e até a próxima.